Então, pessoal, esse aqui é mais um vídeo de teoria analítica dos números. Desculpa, teoria analítica dos números não, de cálculo diferencial. Eu continuo resolvendo a prova 1 do segundo semestre de 2020. E agora eu trago a questão 2. Então, a questão 2 diz o seguinte: seja A um número real, tal que o limite, quando x tende a zero, da raiz quadrada de A ao quadrado menos 36x menos A dividido por x igual a menos 3. O valor de A é uma dessas 5 opções. Então, vamos olhar para esse problema, primeiramente, o que está atendendo no numerador e o que está atendendo no denominador. Então, o denominador, limite quando x tende a zero de x, esse limite é zero. E a gente sabe que quando a gente tem uma divisão por zero, a gente tem um problema, quando tem um limite onde o denominador tende a zero. Então, a única forma desse limite existir é que o limite do numerador tenda a zero também. E isso a gente pode facilmente ver o seguinte, ó. Então, olha só. Então, um problema que esse exercício tem aqui é que que a gente vai ver é que o A tem que ser zero. Quer dizer, o A tem que ser maior ou igual do que zero. Esse é um problema que o exercício não mencionou. Então, para o exercício fazer sentido, vamos supor que o A é maior ou igual do que zero. Certo? Então, observe o seguinte. Limite quando x tende a zero da raiz quadrada de A ao quadrado menos 36x menos A. Esse limite aqui vai ser a raiz quadrada de A ao quadrado menos A, que vai ser o módulo de A menos A. Mas como A é maior ou igual do que zero, isso aqui dá zero. Então o numerador tende a zero também. Certo? E como que a gente resolve esse limite? Então a gente observa que esse limite ele tem toda a cara de uma derivada. Então, qual era a definição de derivada? Então, a definição de uma derivada é a seguinte, ó. Limite, quando x tende a zero, de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Isso aqui é a definição da derivada no ponto x0. Então, a ideia para resolver esse problema é enxergar aquele limite como uma derivada. Agora, quanto que vale x0? Então, o limite, quando x tende a zero, o meu x0 é igual a zero. x0 é igual a zero, certo? E quanto que vale f de x0? F de x0 vale raiz quadrada de A ao quadrado menos 36 vezes x0, que vai ser igual a raiz quadrada de A ao quadrado menos 36 vezes 0, que vai ser raiz quadrada de A ao quadrado, que vai ser igual ao módulo de A, que é igual a A. Então, f de 0 é igual a A. Então, a gente pode enxergar esse limite quando x tende a zero da raiz quadrada. Faltou dizer aqui quem é f de x, né? F de x vai ser a raiz quadrada de A ao quadrado menos 36x. Então, limite quando x tende a zero da raiz quadrada de A ao quadrado menos 36x
menos a sobre x é igual ao limite, quando x tende a zero, da f de x menos a f de zero sobre x, que eu posso escrever x é igual a x menos zero, certo? Então, esse limite aqui vai dar para mim a f' de zero. Então, basta eu calcular a derivada da função f e substituir no ponto zero. Então, se f de x é igual a raiz quadrada de menos 36x, então eu vou enxergar primeiro, enxergar f como a composição de funções. Para derivar ela. Então, se eu escrever u como sendo o que está dentro da raiz, a ao quadrado menos 36x, então a minha f passa a ser a raiz quadrada de u. Então, f' de x vai ser, pela regra da cadeia, f' de x vai ser igual a d du de u elevado a meio vezes du dx. E d du de u elevado a meio é pela regra da potência meio vezes u elevado a meio menos 1. E aqui eu faço d dx de u, que é a ao quadrado menos 36x. Certo? Então, f' de x vai ficar igual a meio, u elevado a menos meio, que multiplica a derivada da diferença é a diferença das derivadas, d dx de a ao quadrado, menos d dx de 36x. Então, vai ficar igual a 1 sobre 2 raiz quadrada de u. Agora o seguinte, ó. A é uma constante, é um número real, não é uma função. Então, a derivada de uma constante em respeito a x é zero. E derivada de 36x é igual a menos 36 derivada de x com o que está lá dentro, porque a constante sai para fora da derivação. Então, isso aqui vai dar 1 sobre 2 raiz quadrada de a ao quadrado menos 36x. Já substituí aqui o valor de u, que multiplica menos 36. Deixa eu ver se está tudo correto. Aí, menos 36 dividido por 2 dá menos 18 sobre a raiz quadrada de a ao quadrado menos 36x. Então, essa aqui é a função derivada. Mas o que a gente busca é a derivada no ponto zero. Então, f' de zero vai ser igual a menos 18 sobre a raiz quadrada de a ao quadrado menos 36 vezes zero, que vai ser igual a menos 18 sobre a raiz quadrada de a ao quadrado, que vai ser menos 18 sobre o módulo de a, que vai ser menos 18 sobre a, porque a gente assumiu que o valor de a é não negativo. E o exercício nos dá que esse limite aqui, ele é igual a menos 3. Certo? Ele diz que esse limite é igual a menos 3. Então, a f' de zero é igual a menos 3. Isso aqui é igual a menos 3. Ou seja,
A igual a 18 sobre 3, que é igual a 6. Então, o valor de A é igual a 6. Vamos ver qual a resposta. Resposta D. E esse é o exercício que eu queria trazer para vocês.